vocês? Estou de volta, tá? Sou a professora Lia Raquel, professora de redação, e estou mais uma vez aqui com vocês para nos preparar para a avaliação. Hoje nossa aula vai girar em torno da produção de texto. Muito bem. Hoje darei dicas de como vocês devem fazer aí uma boa produção, um bom artigo de opinião, que é o gênero que será cobrado na prova. Tudo bem? Então, se preparem, pega o material, deixa tudo certinho, que a gente vai começar. Vamos lá? Então, vamos lá. Nossa atividade de produção já traz um texto que vai falar um pouquinho mais sobre a questão do racismo, do preconceito, tá bom? É um texto que vai ajudar você a ter mais entendimento sobre o assunto e também a ter mais argumentos para utilizar na sua própria produção, certo? Então, vamos lá. Leia o texto. Saúde mental. Racismo não é mimimi. Ou seja, não é um assunto que nós devemos considerar, isso é besteira, isso é inofensivo, não precisamos dar valor, dar importância a isso. Não, pelo contrário, racismo é uma coisa muito séria. Preconceito é algo que afeta em vários aspectos da nossa vida, então vamos entender por quê. Preconceito racial afeta o psicológico e vida acadêmica de crianças e adolescentes. Há algumas semanas, um youtuber de 11 anos sofreu ataques em seu canal. As ofensas criticavam o cabelo e a cor de pele da pequena. Há um mês, bilhetes racistas foram encontrados no banheiro da Universidade Federal do Ceará. Para o psicólogo e professor Paulo Vitor Palma Navasconi, casos individuais, jamais podem ser tratados como exceções. São apenas alguns sintomas mais visíveis de relações sociais que fazem mal à saúde mental da população negra todos os dias. No Brasil, o preconceito racial pode ser transposto e exemplificado como um fantasma. Ninguém o vê, mas ele existe, afirma o doutorando em psicologia. Observa. Nesse momento, nós temos o depoimento de um psicólogo. É um ótimo recurso para você utilizar no seu texto para fundamentar o seu ponto de vista. Observa aí a pontuação utilizada. Aí, nós observamos que para marcar a voz do psicólogo, foi utilizada uma pontuação. Qual foi? Quem sabe? Isso. São as aspas. Como se trata de um texto jornalístico, aí nós não vamos encontrar outra versão, porque não é um texto narrativo, nós não estamos contando uma história, estamos falando sobre assuntos que são reais e de importância para a sociedade. Então, nesse tipo de texto, geralmente o texto jornalístico e outros textos, como o próprio artigo de opinião, nós vamos fazer isso. Vamos utilizar a aspa para indicar que aquela fala ali, que aquele trecho ali é a fala de uma outra pessoa e não a nossa. Em entrevista ao site da UBS, o especialista explica como este fantasma, olha aí entre aspas, porque ele não está querendo falar que é um fantasma de verdade, né? Mas que é algo que existe, que é encarado como se não existisse, que não conseguisse ver. Promove sofrimento psíquico desde a idade escolar, mas também como o próprio ambiente da escola pode contribuir para melhorar estas relações raciais que trazem sofrimento. Então, a gente já observa aí, que foi uma entrevista e que o próprio especialista explicou que o preconceito causa sofrimento psíquico, ou seja, mental, desde a idade escolar, desde bem pequeno. O fundamental, ele diz, é compreender as relações raciais como uma estrutura que organiza nossas relações sociais, culturais, econômicas, políticas e educacionais. Quando falamos sobre racismo, estamos falando de uma estrutura de poder que irá mostrar quais vidas importam e quais vidas não importam, que irá impor o que é belo e o que não é belo.
Então, a gente observa aí que o racismo, o preconceito, ele vai influenciar em todos os aspectos da vida da pessoa, tanto social, como cultural, econômico, político e até mesmo educacional. Então, o preconceito é realmente algo muito sério que deve ser evitado. O psicólogo afirma que o racismo afeta o desenvolvimento interpessoal e intelectual de crianças e adolescentes negros. Há uma dificuldade em se aceitar, além do silenciamento dessas crianças, que têm que lidar com a situação como algo que faz parte de sua condição, aumentando o sofrimento. Como não se odiar diante de um contexto tão cruel? Questiona. É o questionamento que o próprio psicólogo faz, né? É compreensível o comportamento das crianças que são vítimas de preconceito, porque elas são tratadas assim. É imposto para elas que elas não devem se aceitar, que as características delas não são bonitas, são feias, e isso com certeza vai aumentar o sofrimento daquela criança e vai influenciar no comportamento da escola, na questão da aprendizagem, no aspecto econômico, consequentemente, porque se a criança não estuda bem, ela não vai ter condição de no futuro, ela contribuir economicamente para ajudar a família ou até mesmo para se autossustentar, enfim. Então, são muitas consequências ruins. E qual é o papel da escola na luta contra o racismo? É o que a gente vai ver agora. Como professor, Paulo Navascone diz ser fundamental alertar e mobilizar o âmbito escolar para que sejam assegurada e a igualdade étnico-racial desde a infância. A negritude é lembrada nos espaços escolares apenas no Dia da Consciência Negra, uma questão prática, mas pouco divulgada. É que os pais podem e devem se informar acerca de como esse trabalho é realizado nas escolas de seus filhos, a fim de possibilitar cada vez mais a efetivação de uma educação antirracista. Como os adultos podem ajudar? Crianças e adolescentes que passam pelo preconceito racial tendem a ter uma queda em seu rendimento escolar, não ter mais vontade de ir à escola, entre outros sinais que requerem a observação de um adulto próximo. Então, olha só, quando a criança passa a ter esse tipo de comportamento, né, nós, adultos, precisamos estar atentos para ver aquilo como um sinal de que tem algo ali que está acontecendo que não é legal e que precisa ser tomada uma providência. O profissional alerta. É fundamental que pais responsáveis e educadores fiquem atentos a mudanças no comportamento e também marcas no corpo dessa criança. Muitas delas são agredidas na escola ou até mesmo passam a se agredir por estarem vivenciando discriminação racial. Dificuldade de se relacionar em grupo, de se expressar criativamente nas brincadeiras e rompantes de agressividade sem motivo aparente são também sintomas que merecem a atenção da família, da escola e dos profissionais de psicologia. Esse texto foi escrito por Aline Campos, em 6 de junho de 2018, e aí nós temos a fonte, tá? Que é do ubis.org.br. Bom, como eu disse, esse texto foi utilizado para que você tivesse mais assuntos, né, mais ideias, mais argumentos a respeito do tema preconceito e racismo, e para que você tenha aí informações usadas por especialistas para que você inclua no seu texto como uma prova de que o seu ponto de vista é o verdadeiro, é correto. Bom, agora vamos observar aqui alguns itens que são essenciais na hora da produção de um artigo de opinião. Para produzir um bom artigo de opinião, é aconselhável seguir algumas orientações. Observe. Item A. Após a leitura de vários pontos de vista, você deverá anotar num papel os argumentos que mais lhe agradam. Eles podem ser úteis para fundamentar o ponto de vista que irá desenvolver. Bem, o que você deve fazer? Na atividade anterior,
nessa atividade de hoje foram utilizados argumentos, trechos de especialistas que pode ser utilizado por você no seu texto. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar aqueles argumentos que você achou mais interessante, porque depois você vai utilizar no seu texto para comprovar o seu ponto de vista. É uma forma de argumentar, lembra? Pois bem. Próximo ponto. B. Ao compor seu texto, ele deverá levar em consideração o interlocutor. Quem é o interlocutor, gente? Quem é? Você lembra? Interlocutor. Observa. Quem irá ler a sua produção. Então, o interlocutor é para quem você está escrevendo o texto. Quem é que vai ler o seu texto? Qual é a idade? Tem um público-alvo? É para professores? É para os pais? É para outros alunos da sua faixa etária? Então, tudo isso você tem que levar em consideração na hora da escrita do seu texto. Inclusive, a linguagem deve ser adequada ao gênero, artigo de opinião, e ao perfil do público leitor. Isso quer dizer que se você estiver escrevendo para crianças da sua idade, você vai utilizar uma linguagem que seja apropriada para o entendimento delas, ok? Item C. É importante levar em consideração os argumentos que anotou que podem fundamentar a ideia principal do texto de modo mais consciente e desenvolvê-los. Então, não basta você só pegar um argumento aí que você anotou e jogar no seu texto. Você precisa relacionar com o seu ponto de vista. Por exemplo, se você é alguém que concorda que o preconceito e o racismo prejudicam as pessoas, e especialmente as crianças, né? Então, você vai utilizar um argumento aí do psicólogo, inclusive desse texto de hoje, e você vai expor também o seu ponto de vista. Por exemplo, portanto, o preconceito não deve acontecer, deve ser banido de todo o ambiente escolar, familiar ou qualquer outro ambiente da sociedade, ambiente social. Então, é relacionar o seu próprio ponto de vista com o argumento que o especialista deu. Tá certo? O depoimento que ele deu. O que mais? Vamos para o próximo. Item D. Pensar sempre no enunciado capaz de expressar a ideia principal que pretende defender. O que você quer defender no seu artigo de opinião. Então, gente, lembra da estrutura dos artigos de opiniões que a gente leu. Primeiro, você vai expor o tema. Os temas, eles, por exemplo, falar de preconceito é muito amplo, né? Porque pode ser o preconceito racial, pode ser o preconceito entre o trabalho que as mulheres exercem, pode ser o preconceito de pessoas que se casam com pessoas do mesmo sexo. Enfim, existem vários tipos de preconceito. No seu tema, você vai deixar claro sobre que tipo de preconceito você está falando. No caso aqui, é o preconceito no âmbito escolar, ok? Na sala de aula. Então, você começa abordando o tema, o preconceito não é legal, ele não deve acontecer porque é uma forma de denegrir a imagem das pessoas, de julgar algo que foi criado por Deus, que sabe todas as coisas. É claro que a gente não vai se aprofundar nessa questão divina, tá? Mas é algo que você pode utilizar, mencionar também, ok? E depois que você aborda o tema, que você coloca lá o assunto, lembra, você pode até fazer uma pergunta, um questionamento para chamar a atenção do seu leitor. E você, qual tem sido sua atitude? Você está do lado de quem? Do lado do preconceito ou do lado da igualdade para todos? Então, é uma forma interessante, né? Você está mexendo diretamente com quem está lendo o seu texto e aí você torna ali a leitura mais instigante, mais interessante, a pessoa vai querer saber do resto. Bom, vamos ao item seguinte. Pensar na melhor forma possível de concluir o texto.
retomar o que foi exposto ou confirmar a ideia principal, ou fazer uma citação de algum escritor ou alguém importante na área relativa ao tema debatido. Eu mencionei na aula passada que vocês deveriam fazer leituras de textos sobre o tema, de artigo de opinião e principalmente sobre o tema preconceito, para que vocês tenham mais ideias a respeito desse tema. E aí, o que vocês vão fazer? Primeiro parágrafo, abordou o tema. Segundo parágrafo, deixou bem claro qual é o seu ponto de vista sobre o tema. Terceiro parágrafo, utiliza um desses recursos aí mencionado no item uma citação de um escritor ou o trecho de um especialista, inclusive algum especialista que você viu nesse texto de hoje, que seria esse alguém importante na área relativa ao tema debatido, certo? Então, terceiro parágrafo, utiliza esse trecho, essa citação, esse depoimento, e no último parágrafo você vai retomar a ideia central, a ideia principal, e deixar claro qual é o seu ponto de vista sobre o assunto, e você pode, inclusive, indicar para as pessoas o que elas devem fazer para lutar contra o preconceito, certo? Vamos ao próximo item, F. Você pode pesquisar textos sobre o assunto para usar depoimentos de especialista no seu texto, mas você deve indicar de quem é a fala e usar a pontuação adequada. Muito bem. Usou o trecho de alguém, de um especialista? Usou a citação de um texto, de um escritor, de um livro? Coloca a pontuação adequada, que no caso aqui desse texto é a aspa, e aí você vai indicar logo após essa citação de quem é aquela fala. É do psicólogo tal, é do autor do livro tal, aí coloca o nome dele, ok? É importante demais você fazer isso, porque é uma citação, é um trecho que não é a sua fala. E é uma forma do leitor ver que o que está ali no seu texto não é só o seu ponto de vista, mas ponto de vista de outros especialistas, de outras pessoas, de outros escritores, ok? Ótimo. Bom, houve aí um erro de digitação porque tem 2 F, então desconsidere esse F aí e apaga. Vamos para o item G e depois o H. Crie um título que desperte o interesse e a curiosidade do leitor. A partir do título, você já pode deixar o leitor super curioso para saber o que tem ali naquele texto. Lembra, a única pontuação que você não pode utilizar no texto, no título, é o ponto final, porque, afinal de contas, você não está finalizando, você está iniciando um texto. Então, você não vai, em hipótese alguma, utilizar ponto final no seu título. Ah, tia, mas eu não vou fazer pergunta e nem vou exclamar. Então, você não coloca pontuação nenhuma, só o título, tá bom? Próximo. Após o término do texto, você terá que reler e observar se teve um bom posicionamento sobre o tema. Se a ideia está fundamentada em argumentos fortes e se estão bem desenvolvidos. Se a linguagem está adequada ao gênero, se o texto apresenta título e se é convidativo. E, por fim, observar se o texto como um todo é persuasivo. O que é mesmo persuasivo? Exatamente, é aquilo que convence. Então, seu texto, em geral, precisa estar convencendo o leitor. Para isso, você vai levar em consideração todos os aspectos com relação ao que você colocou no texto, o seu posicionamento, o seu ponto de vista, como você fundamentou esse ponto de vista, ou seja, que argumentos você utilizou, se foi um depoimento de um especialista da área, se foi o trecho de um livro, de uma revista, de um jornal, enfim. E aí, se a linguagem está adequada para o gênero artigo de opinião, que é um gênero que todo mundo lê, e também para o público-alvo, para quem você está escrevendo, para que idade é o seu leitor. Também o título, né? A gente viu que tem que ser bem convidativo, bem interessante, despertar a curiosidade do leitor, o interesse do leitor, e se ele está realmente sendo
persuasivo, se você consegue convencer as pessoas por meio do seu texto. São dicas muito importantes na hora da sua produção, tá? O comando agora é que você treine, treine e treine. Desenvolva um artigo de opinião sobre preconceito na escola. Você pode usar os depoimentos dos especialistas citados no texto acima. Então, a sua tarefinha de hoje é essa. Faça aí um excelente artigo de opinião. Comece por um bom título, depois comece apresentando o tema, deixe claro qual é o seu ponto de vista sobre o assunto, inclua o depoimento de um especialista, o trecho de um livro, o trecho de um jornal, para basear e fundamentar o seu ponto de vista. Depois retome todas essas informações, deixando claro mais uma vez o que você pensa e dê um comando para as pessoas que estão lhe lendo, que estão atentas ao seu texto. Diga como ela pode contribuir para pôr fim ao preconceito. Tudo bem? Então é isso. Agora é a sua vez de praticar. Seus responsáveis, papai e mamãe, vão lhe ajudar com essa atividade. E eu espero que vocês realmente esteja pronto para produzir um excelente artigo de opinião, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.